Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardmen, Capítulo 3, O Exército da Morte. Iguva e Zariuzu perceberam isso, e suas expressões eram dramaticamente diferentes como resultado. Os fortes viveriam e os fracos morreriam. Essa era uma verdade inalterável. Isso foi claramente ilustrado na luta corpo a corpo de Zariuzu e Iguva. No entanto, também era verdade que os fracos poderiam competir com os fortes se eles se unissem. Middle Curvold. A dor de Zariuzu desapareceu com essas palavras e sua vitalidade retornou a ele. Aquela cura mágica da retaguarda virou a situação contra Iguva, até então distante, e ele amaldiçoou em voz alta: malditos Lizardmen. Zariuzu estava lutando com seus companheiros de confiança, Cruz, Zemberu e Rororo. Eu não vou perder. Devaneios idiotas, como se eu, uma criação do Supremo, fosse derrotado por seres tolos. Quão idiota és? Iguva olhou malevolamente para os 3 Lizardmen. Ele não tinha usado magia de conjuração, porque os Undiads que ele havia conjurado ainda estavam por perto. Ele não poderia conjurar mais enquanto os antigos ainda estivessem presentes. Portanto, a batalha deles era monótona com idas e vindas com Silent Magic, Magic Arrow, enquanto Zariuzu atacava Iguva. Parecia que nunca terminaria. Sendo esse o caso, o impasse teria que ser quebrado pelas retaguardas. Se reforços aparecessem de ambos os lados, a batalha logo seria decidida a seu favor. Zariuzu e Iguva sabiam disso. O ataque elétrico fez Cruz ficar toda dolorida, mas ela engoliu sua dor e conjurou 3 CRD Tier Summon Beast. Um enorme, cerca de 150 centímetros, caranguejo com uma enorme pinça direita surgiu da superfície da água, como se sempre tivesse dormido ali e acabado de acordar. Escusado dizer que foi conjurado pela magia 3 CRD Tier Summon Beast. O caranguejo gigante andou ao lado de Zemberu e pinçou os guerreiros seletons com sua enorme garra. Zemberu sorriu para esse inesperado aliado. Considerando que ele tinha que defender Cruz e afastar os ataques de todas as direções, a ajuda chegou bem a tempo, e foi um grande alívio para ele. Tá certo então, caranguejão esquisito. Dá uma surra nesses dois aí. O caranguejo gigante, chamado Snapgrass, a garro estalado, balançou sua pinça menor como que em reconhecimento, e virou-se para os guerreiros seletons. Não é hora de pensar essas coisas, mas esses dois até se parecem. Cruz sorriu, apesar das circunstâncias. No entanto, ela imediatamente limpou o rosto e se concentrou na batalha. Ao mesmo tempo, ela respirava forçadamente, para deixar sua respiração sob controle. Ela havia conjurado magias de proteção em Rororo e o curado antes de vir para cá, e ela também estava conjurando magias de suporte em Zemberu. Ela estava dando tudo de si. Além disso, ela havia conjurado uma magia de invocação em cima disso tudo. Seu corpo estava em um estado exausto, e ela estava tendo problemas para ficar em pé. Ela ainda não tinha forças para se curar. Mesmo se tivesse, Cruz já havia decidido que seria um desperdício de mana se o fizesse, já que perdia lentamente a capacidade de lutar. No entanto, se ela desmaiasse aqui, isso desmoralizaria Zemberu e Zariuzu, que estavam lutando nas linhas de frente. O sangue escorria do canto da boca de Cruz, ela mordeu o interior de sua bochecha para se manter consciente. Middle Curvold. Ela lançou magia de cura em Zariuzu, que estava envolvido na luta com Iguva. Suas pernas pareciam impotentes e sua visão estava trêmula. Ela sentiu uma sensação líquida em todo o corpo. Por um momento, Cruz não tinha ideia do porquê ela acabará assim. Quando ela caiu na lama, no momento seguinte, ela imediatamente percebeu o motivo. Ela não tomou feridas adicionais, apenas deve ter desmaiado por um momento e desabou. Cruz deu um suspiro de alívio, não porque ainda estava viva, mas porque ainda podia lutar. Ela não planejou se forçar a ficar de pé, mas mesmo que tentasse, ela não tinha forças para resistir e sentia que seria um desperdício de energia fazê-lo. Ela viu as formas de Zariuzu e Zemberu lutando duramente em sua visão turva, as formas dos companheiros com quem viajara por um breve período. Zemberu estava enfrentando 4 guerreiros seletons de uma só vez, e Zariuzu havia suportado os ataques mágicos de Iguva. Ambos estavam cobertos de feridas. Cruz conseguiu controlar sua respiração e lançou uma magia, Middle Curvold, e além de curar as feridas de Zemberu, Middle Curvold, ela curou os ferimentos de Zariuzu. O Cruz estava ofegante. Sua respiração parecia estranha. Ela estava sem fôlego, não importava o quanto tentasse respirar. Talvez um dos sintomas do uso excessivo de magia. Sua cabeça doía como se tivesse sido golpeada. Mesmo assim, Cruz tentou o máximo para forçar seus olhos a se abrirem. Tantos dos seus morreram até agora, como ela poderia ser a primeira a sair do campo de batalha? Quando abriu vigorosamente os olhos, mesmo com as pálpebras pesando toneladas em seu entendimento, ela continuou, Middle Curvold. O punho cerrado de Zemberu bateu em cheio no crânio do guerreiro Seleton. Ele sentiu o rangido dos ossos que depois quebrou-se sob a pressão de seu punho, e assim outro guerreiro Seleton foi exterminado. Mas seu punho só parou quando o crânio foi afundado na lama. E com isso são 2, galhalha, ele exalou como se estivesse respirando toda a sua fadiga, e em seguida, olhou para os guerreiros Seletons restantes. O caranguejo gigante que Cruz havia conjurado não era visto em parte alguma, mas graças à sua ajuda em lidar com 2 dos guerreiros seletons, Zemberu pôde acabar com os outros 2.
A situação se desenvolveu dessa maneira graças ao apoio de Cruz. Mais 2. Depois disso, Iguva seria o próximo. Ele flexionou seu grosso e poderoso braço direito, ainda se movia bem. Seu braço esquerdo estava coberto de feridas e quase inútil. Zenberu foi um pouco exagerado ao usá-lo como escudo. Ele olhou brevemente para o membro flácido. Deixa pra lá já ajudou muito. Encarando o guerreiro Seleton, ele tentou usar o braço flácido, mas uma dor intensa encheu seu corpo. Até mesmo tentar mover seus dedos o colocava em tremenda agonia. Mas ele realmente deixaria isso o impedir? Agora há pouco, seus novos parceiros não desistiram, mesmo com aquele com várias de cabeça desmaiadas. Como ele, Zenberu, poderia fazer menos? Zenberu pôde apreciar o quão fortes os guerreiros Seletons eram depois de lutar contra eles por tanto tempo. Eles eram fortes o bastante para que apenas 2 já o deixassem tempo de respirar. Portanto, lidar com 4 de uma só vez significava que suas chances de vitória eram muito pequenas. Valeu, caranguejão. Depois dessa, vou até parar de comer caranguejos por um tempo em sinal de respeito. Com aquele gesto silencioso de apreciação por sua comida favorita, ele olhou mortalmente para os 2 guerreiros Seletons que estavam se aproximando. Ele cerrou o punho. Ele ainda podia se mover. Então ainda poderia lutar. Surpreendentemente, ele ficou surpreso com o fato de poder continuar lutando. Bobagem perder tempo pensando nessas merdas. Havia apenas uma razão para isso, não é mesmo? Zenberu riu de si mesmo. Ele observou a forma de Zaryuzu que estava logo atrás dos guerreiros Seletons. Mesmo sendo alto, aqueles inimigos superavam seu poder com folga. Parece muito heróico. Não de fato. Ele poderia continuar lutando porque estava lutando junto com Zaryuzu, Cruz e Rororo. Minha nossa, Zaryuzu levou uma surra, hein? Tá pior do que quando trocamos aqueles golpes. Com um feroz golpe de baixo para cima, ele esmagou um dos guerreiros Seletons. No entanto, ele não pôde bloquear a lâmina curva com o braço esquerdo, e ganhou outro corte perto do ferimento que Cruz acabará de fechar com magia. Cruz tá na pior, mas ainda faz o possível para ajudar. Tomará que ela fique bem. A magia de Cruz curou mais uma vez os ferimentos de Zenberu. Ele não podia se virar para verificar, mas parecia que a voz dela estava vindo de algum lugar muito perto da superfície da água. Ele podia imaginar a postura dela ao conjurar tais magias, mas mesmo assim, ela ainda os estava conjurando. É uma fêmea muito boa mesmo. Se ele tivesse que reivindicar uma esposa, ele escolheria alguém como ela. Zenberu estava ligeiramente com inveja de Zaryuzu agora. De jeito nenhum que eu vou cair primeiro. Seria patético demais. Desviou seu braço maciço e depois bateu com a cauda. Então ele riu friamente, comentando que ele era mais velho que qualquer um deles. Os 2 guerreiros Seletons se aproximaram lentamente com os escudos erguidos. A maneira como eles bloquearam sua visão de Zaryuzu irritou Zenberu. Saiam da frente, seus merdas. Assim eu não consigo ver as costas dele. Com o rugido, Zenberu avançou, as idas e vindas uniformemente equilibradas de Iguva, e Zaryuzu continuava. Os olhos de Zaryuzu estavam focados na batalha, e ele notou Iguva olhando para outro lugar. O rosto de Undyad do Elderlich se contorceu em um sorriso selvagem, e o coração de Zaryuzu pareceu congelar ao ouvir o que viria a seguir. Ele ouviu o som de água respingando quando alguém desabou na água. Veja, seu amigo caiu. Ele não podia olhar para trás. Talvez um dos seus camaradas tivesse caído, ou talvez não. O coração de Zaryuzu doía como se suas escamas fossem arrancadas, mas como enfrentava um oponente tão poderoso, ele não teve o luxo de desviar o olhar. Sua derrota seria selada no momento em que se virasse para olhar. Zaryuzu não veio aqui para perder de uma maneira tão tola. Ele veio aqui para ganhar. No entanto, se os dizeres de Iguva fossem verdadeiros, então seria possível que os reforços inimigos estivessem vindo de trás deles. Ele tinha que pensar em uma maneira de lidar com isso, ou as coisas poderiam ficar feias. Enquanto Zaryuzu estava se preparando para suportar uma magia de ataque, ele ouviu o som de alguém pisando em água enquanto se levantava, assim como o som de vários ossos estalando. Zaryuzu, a gente terminou aqui. O resto é com Vokrigar, Middle Kyurvold. Um barulho de água espalhando foi ouvido junto com o grito de dor vindo de Zenberu. A magia de Cruz pareceu mais um gemido, mas os ferimentos de Zaryuzu lentamente se recompuseram. GLH. Iguva estava claramente infeliz com isso. Mesmo sem olhar, ele poderia dizer que os outros 2 haviam feito a sua parte. Isso significaria que depois disso minha vez. Iguva bloqueou o corte da Frostpain. Eu, Iguva, sou um Elderlich, mas não me despreze porque não sou um lutador corpo a corpo. Apesar de bancar o durão, Iguva já supunha que suas chances de vitória eram pequenas. Dada a diferença em sua força, ele pode ser capaz de vencer em uma batalha corpo a corpo. No entanto, Alizar Mão Branca tinha curado suas feridas durante todo esse tempo, então Zaryuzu tinha a vantagem da vitalidade. Além disso, ele só podia bloquear um de cada 3 golpes feitos contra ele. Isso significava que os outros 2 o acertariam. Mesmo Iguva sendo resistente ao corte de armas assim como Seletons, e também suportando o dano adicional por frio que a Frostpain infligia, sua situação ainda era bastante terrível. Ele entrou em pânico. O Ser Supremo, Ainzo Algon, o havia criado e o designado como comandante deste exército. Ele não podia se dar ao luxo de perder aqui. Iguva queria conjurar mais alguns soldados undiares, mas ele precisava de tempo para a conjuração. Portanto, era difícil fazer tal magia enquanto seu inimigo estava bem na frente dele. Se isto continuasse, a vitória iria para seu inimigo. Com isso em mente, Iguva voltou ao seu último recurso. Não era um método ideal, poderia até ser o pior curso de ação se as coisas corressem mal, mas era a única carta que restara para jogar.
Zaryuzu ficou confuso com Iguva se virando para correr, mas ele prosseguiu mesmo assim. Iguva recebeu um golpe nas costas com toda a força de Zaryuzu e titubeou, mas não caiu. Zaryuzu estalou a língua com a vitalidade inesgotável de Iguva e imediatamente o seguiu. Iguva se virou, seu rosto distorcido com uma raiva que parecia imprópria para um ser Undyade, mas sua expressão tinha uma tonalidade de prazer. Na sua mão crepitava uma luz carmesim, uma fireball. A confusão perturbou Zaryuzu quando ele se aproximou. Ele planeja usar uma magia de efeito diária a queima-roupa? Ele quer se sacrificar não. Um sentimento de medo percorreu o coração de Zaryuzu quando percebeu que Iguva não estava olhando para ele. Os olhos de Iguva estavam voltados para trás de Zaryuzu em cruzes em Beru, caídos na lama. O que devo fazer? Zaryuzu sacudiu a cabeça. Iguva estava se deixando com grande abertura. Se ignorasse os dois, ele poderia acabar com Iguva de uma vez por todas. Mas se ele quisesse salvá-los, era difícil prever como a batalha terminaria. Os dois ficaram gravemente feridos e um único passo em falso seria fatal. Eles tinham vindo tão longe justamente para isso vencer Iguva? Muitas pessoas morreram por essa causa também. Nesse caso, ele deveria abandoná-los. Eles provavelmente sorririam e o perdoariam. Zaryuzu agiria assim se estivesse no lugar deles. No entanto, Zaryuzu não abandonaria os companheiros com quem ele lutou e sangrou para morrer. Nesse caso, ele os ajudaria e depois destruiria Iguva. Depois de decidir, as coisas ficaram muito simples. Ikbors. Zaryuzu ergueu uma parede de névoa congelante que emergiu a partir de seus pés. Gavaari. O vórtice congelado congelou Zaryuzu por um momento. Seu corpo inteiro doía além do descritível. Zaryuzu fixou os olhos atentamente em Iguva para evitar perder a consciência. Lutava a todo instante contra a dor. Enquanto rangia os dentes e gemia de dor, a névoa gelada os envolveu e flutuou em todas as direções. Quando Iguva viu a névoa branca se espalhando, ele sorriu. Sua expressão aparentemente dizia, assim como planejado. Seu inimigo poderia ter vencido se tivesse abandonado seus amigos, mas mesmo assim ele preferiu seus amigos. Iguva era imune ao frio e à eletricidade, motivo pelo qual ele podia ficar em pé em meio à corrente de ar congelante. Ele esmagou a fireball em sua mão e recuperou a mana. Por que permitir que essa chama tocasse a parede branca de ar frio, que agora o rodeava, era um gesto autodestrutivo. Uma vez que esta névoa branca começasse a dissipar, ele poderia acabar com os outros dois Lizarmen. Primeiro, ele teria que eliminar o que ainda estava de pé. Iguva olhou em volta e rosnou. Isso porque ele não via seu alvo. E agora, onde ele está? Sua visão estava bloqueada por massas de névoa branca. Iguva possuía visão no escuro, mas não conseguia enxergar através de condições ambientais que impediam a visibilidade. Portanto, ele perdeu a localização do inimigo. Ainda assim, não havia necessidade de se preocupar muito. A julgar pelo grito de dor de instantes atrás, seu oponente deveria ter sido gravemente ferido. Parando para pensar a respeito, dado que o frio era poderoso o suficiente para repelir uma bola de fogo que ele tinha projetado, seu rival deveria ter tomado dano por frio equivalente ao que levaria se fosse atingido Fireball. Receber um golpe desse porte enquanto já estava gravemente ferido poderia ser fatal. Se fosse o caso, isso facilitaria seu lado, pois poderia prolongar a batalha e torturá-lo ainda mais depois. Preciso sair deste nevoeiro agora mesmo. Assim que pensou nisso, Iguva descartou imediatamente a ideia. Neste momento, mover-se exporia sua posição. Em vez de recuar, ele deveria conjurar mais um Diaz. Enquanto tivesse escudos de carne, a vitória estaria na palma de sua mão, mesmo que o Lizarman ainda não estivesse morto. Quando Iguva estava prestes a lançar sua magia, ele ouviu um súbito chapinhar de água. Frostpen, um dos 4 tesouros dos Lizarmen, transmitido através das gerações. Segundo a lenda, a Frostpen foi feita do gelo quando o lago congelou pela única vez em sua história, e possuía 3 poderes mágicos. Primeira, uma aura fria que envolvia a lâmina, causava dano por frio a cada golpe bem-sucedido. Segundo, seu trunfo, o Ikburs, utilizável apenas 3 vezes ao dia. E o terceiro era, o som de algo cortando o ar chegou aos ouvidos dele. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, viu a ponta de uma lâmina diante dos olhos. Um grande impacto abalou o crânio de Iguva. A lâmina que perfurou seu olho esquerdo sacudiu a cabeça. Iguva uivou de surpresa quando finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ele? Por que não está morto? Quando Frostpen afundou-se em sua órbita esquerda, sentiu sua vitalidade se esvaindo em torrentes. O nevoeiro se dispersava constantemente, revelando Zaryuzu, cujo corpo estava coberto de uma leve camada de gelo. Ele ficou diante de Iguva, que estava instável em seus pés, já que tinha uma espada cravada de sua cabeça. Iguva não conseguia entender como Zaryuzu ainda estava de pé depois de um ataque tão poderoso baseado no frio. Isso foi devido ao terceiro poder oculto da Frostpen, uma habilidade defensiva que conferia resistência a ataques baseados em frio. É claro que nem o Frostpen conseguiu anular completamente o poder do Ikburs. Já era difícil o suficiente para Zaryuzu ficar de pé depois de receber aquele dano frio. Sua respiração era irregular, seus movimentos eram lentos e sua cauda estava murcha no chão. Ele mal era capaz de lutar. Na verdade, ele mal conseguirá mirar este golpe. Ele simplesmente agiu por instinto, alimentando o golpe com os últimos restos de sua força. Pode-se dizer que foi um golpe de sorte. Zaryuzu lutou para manter os olhos abertos. O golpe que ele havia lançado com os restos de sua força parecia ter sido suficiente para acabar com Iguva. Não mais capaz de lutar, Zaryuzu olhou para Iguva, um olhar de expectativa no rosto. Iguva se debatia.
Talvez Iguva não pudesse mais sustentar sua integridade corporal, a pele de seu rosto rasgou, e seus ossos se fragmentaram, enquanto suas roupas caíam em farrapos. Era só uma questão de tempo antes que ele fosse destruído. Assim que Zariuzu pensou que ele havia ganho em uma vitória milagrosa, uma mão ossuda agarrou pela garganta. Eu sou um vassalo criado pelo Ser Supremo. Acha que pode me vencer, tão facilmente. O estrangulamento de Iguva não era forte, e ele poderia se soltar. No entanto, Govard. A agonia subiu pelo corpo de Zariuzu e ele gritou de dor. Isso porque ele estava sendo infundido com energia negativa, que corroía sua força vital. Zariuzu foi treinado para suportar a dor, mas não suportou a terrível angústia que roubava todo o calor de suas veias. Morra Aya, Lizarma maldito. O rosto de Iguva começou a desmoronar e os fragmentos se desintegravam no ar. A vida de Iguva estava desaparecendo, mas sua lealdade ao mestre o manteve agarrado a esse mundo da linha entre a sua não-vida e a morte. Zariuzu tentou resistir, mas o medo falava mais forte, seu corpo não mais respondia aos seus comandos. Ele também estava à beira da morte. A infusão de energia negativa de Iguva estava extinguindo o restante de sua força vital. A visão de Zariuzu oscilou e ficou turva. Parecia que o mundo estava lentamente se enchendo de névoa branca. Iguva também tentava desesperadamente permanecer consciente, mas sorriu em vitória ao ver a resistência de Zariuzu. Ele teria que matar este Lizarman e os outros 2 Lizarmen que se juntaram ao ataque. Eles deveriam ser os mais fortes entre suas raças. Sendo esse o caso, matá-lo seria um presente ao seu grande mestre, o melhor presente possível que ele poderia dar ao seu criador. A expressão de Iguva falava mais do que suas palavras, mas aquele olhar em seus olhos fez Zariuzu perceber que ele também sentia o mesmo. Pereçaa. Seu corpo já não respondia. Ele podia sentir o calor de seu corpo desvanecendo. Parecia que algum veneno corroía seu sangue. Até respirar era difícil. Apenas sua mente permanecia afiada sob essas circunstâncias. Ele não podia morrer ainda. Kororo, que correu com toda a sua força. Zenberu, que fizera de si mesmo um escudo vivo. Cruz, que usará magias até desmaiar. E então, havia todos os Lizarmen que haviam morrido lutando nessa guerra. Enquanto Zariuzu pensava em como lutar, ele ouviu alguma coisa. A voz suave de Cruz. A voz alegre de Zenberu. Os gritos brincalhões de Rororo. Ele não os ouvia de fato. Cruz estava inconsciente. Zenberu estava em coma. Rororo estava longe. Sua mente tinha imaginado essas vozes porque estava confusa. Teria inventado as vozes de amigos que ele conhecia há pouco mais de uma semana? Até mesmo os gritos de seus familiares? Não, de fato, isso não estava correto. Isso foi porque todos estavam aqui e a Ag, como ainda tem força. O semiconsciente Zariuzu gritou, e Iguva exclamou em surpresa. Os olhos de Zariuzu moveram e se fixaram em Iguva. Seus olhos estavam nublados, mas seria difícil acreditar que ele não estivesse visto com o próprio olho sua intensidade latente. A visão fez Iguva congelar. Cruz, Zenberu, Rororo. O que está tentando fazer? Morra Aya. De onde ele tirou essa vitalidade? A onda maciça de energia negativa que fluía para ele deveria estar se dissolvendo e consumindo a força vital de Zariuzu. E de fato, os membros de Zariuzu estavam pesados, e seu corpo parecia congelado. Mesmo assim, toda vez que ele gritava seus nomes, Zariuzu sentia um lampejo de calor dentro dele. Esse calor não veio de sua força vital. Em vez disso, surgiu de um lugar dentro do peito o coração. Ele podia ouvir o som de músculos tensos. Esse som veio da mão direita de Zariuzu, do seu punho cerrado. Ele estava infundindo toda a sua força naquele punho. Isso é ridículo. Como ainda pode se mover? Monstro malditou? Ele realmente podia se mover. Verdadeiramente uma visão inacreditável. As emoções se alastraram no coração de Iguva, mas ele se esforçou para reprimi-las. Ele era Iguva, o comandante-geral das forças da Grande Tumba de Nazarick durante esta expedição, e mais importante, ele foi a criação do Supremo Governante da Morte, Ainzo Algon. Um ser poderoso como ele não poderia ser derrotado assim, Mor. Este é seu fim, monstro. Ele foi mais rápido. Sim, a velocidade total desse golpe foi mais rápida do que a taxa em que Iguva estava infundindo energia negativa. O punho firmemente fechado atingiu o cabo da Frost Pen, as juntas de Zariuzu sangraram. Atingido por um golpe tão pesado, a lâmina perfurou o crânio de Iguva. Arguen. Como um Diade, Iguva não sentia dor, mas ainda podia entender que a energia negativa que provia sua vida havia desaparecido. Mas, como isso poderia? Ai, Z. Sama, o completo entendimento de seu fracasso banhou os olhos de Iguva. Quando Zariuzu desabou como uma marionete cujos cordéis foram cortados, houve um grande baque. Mimi, perdoe. Finalmente o corpo de Iguva caiu, acompanhado do pedido de desculpas ao seu mestre. O interior da sala estava em silêncio. Ninguém acreditava no que tinham acabado de ver, e assim ninguém falou. A única exceção era a empregada, Intoma. Kositu-sama, parece que o Ainsama está chamando o senhor. Entendido, com a cabeça baixa, Kositu se virou para Intoma. Ele reprimiu sua vergonha enquanto seus vassalos olhavam para ele com desconforto. Mas por outro lado, ele queria oferecer elogios. Afinal, essa tinha sido uma batalha emocionante. E pensar que o inimigo realmente transformou o impossível no possível. É verdade que o Elder Lee já havia cometido alguns erros de julgamento, mas em circunstâncias normais, o Elder Lee ainda deveria ter vencido, apesar de seus erros. Surpreendente, verdadeiramente. Surpreendente. Kositus repetiu essas palavras para expressar sua sincera opinião. Eles haviam desafiado e vencido o impossível. Que
Pena, Cocytus respirou enquanto observava os Lizarmen dançando e cantando em triunfo através do espelho. Os guerreiros mostrados no espelho eram extremamente fracos, mas eles tinham acendido o espírito de luta de Cocytus. Realmente, uma. Pena, Cocytus hesitou. Ele escolheu o cenário mais assustador dos muitos em sua mente, pensou nele e tomou uma decisão. Vamos. Zariuzu sentia como se estivesse sendo levado para fora de um mundo de trevas. Seu corpo estava bem melhor. Depois que ele abriu os olhos, a cena borrada diante dele o fez querer se perguntar algumas coisas. Onde estou? Por que estou dormindo aqui? Inúmeras perguntas surgiram em seu coração, e então ele percebeu que havia um peso sobre ele. Branco. Zariuzu olhou para a forma branca. Tendo acabado de acordar, a palavra branco foi a primeira coisa que me veio à mente. Enquanto lentamente recupera os sentidos, ele percebeu o que era. Era Cruz. Ela havia adormecido em cima dele. Ela está viva. Zariuzu ficou tão aliviado que quase pronunciou essas palavras em voz alta. No entanto, ele as engoliu. Não suportava acordar Cruz e resistiu ao impulso de tocá-la. Suas escamas podiam ser bonitas, mas ele ainda não podia tocar uma fêmea adormecida apenas por capricho. Zariuzu lutou para não tocar Cruz e começou a pensar em outras coisas. Havia muitas coisas para ponderar. Para começo de conversa, o que ele estava fazendo aqui? Ele tentou relembrar, pensando no que havia acontecido no passado. A última coisa que conseguiu lembrar foi a visão da derrota de Guva. Tudo depois disso era obscuro. No entanto, o fato de que não havia sido capturado, mas sim dormindo aqui, significava que as tribos haviam vencido. Zariuzu soltou um lento suspiro de alívio, evitando acordar Cruz. Parecia que o fardo dos últimos dias finalmente havia se dissipado, mas, na verdade, ainda havia alguns problemas importantes. Contudo, ele queria deixar seu coração descansar por enquanto. Zariuzu aproveitou o calor de Cruz e suspirou baixinho. Depois disso, Zariuzu tateou seu próprio corpo. Ele estava totalmente normal, não havia nada faltando. Ele pensava que poderia ter sido aleijado de alguma forma, mas parece que a sorte estava do seu lado. Só então, ele pensou no outro amigo que lutou ao seu lado. Não havia mais ninguém no quartinho além de Cruz. Sendo esse o caso, o que aconteceu com Zenberu? Um sentimento de desconforto o banhou. Ainda assim, um macho poderoso como Zenberu não morreria tão facilmente. Cruz dava ares de ter sido acordada pelos movimentos de Zariuzu e seu corpo moveu. Parecia que seu corpo suave tocava sua alma. Ela deve estar prestes a acordar. Cruz fez um gemido adorável e depois olhou ao redor com os olhos sonolentos. Logo que percebeu Zariuzu embaixo dela, ela sorriu de alegria. Depois que Cruz, ainda sonolenta, abraçou Zariuzu, ela começou a se esfregar nele. Era como se ela fosse um animal tentando marcá-lo com seu cheiro. Zariuzu ficou sem saber como reagir e deixou Cruz fazer o que quisesse. Na verdade, havia até uma voz perversa dentro dele que dizia: não é como se eu não quisesse isso. Suas escamas esbranquiçadas eram frias e agradáveis, além de serem muito confortáveis, também emitiam um aroma encantador de ervas. Será que eu devo abraçá-la? Assim que ele estava prestes a perder o controle, Cruz caiu em si, e ela olhou nos olhos de Zariuzu. Ela ficou paralisada. Zariuzu começou a pensar no que dizer a Cruz, que estava em silêncio. Finalmente ele decidiu sobre algo que aliviaria o clima. Posso te abraçar também? Bem, suas emoções crescentes lhe disseram que seria o correto. Cruz gritou de surpresa, e sua cauda bateu no chão. Então, ela praticamente saiu de perto de Zariuzu, até que deu de costas em uma parede. Ele podia ouvir um suave gemido de Cruz enquanto ela se enrolava no chão, dizendo: estúpida, estúpida, eu sou tão estúpida, ou algo nesse sentido. Bem, estou muito feliz que esteja bem, Cruz. Essas palavras pareciam restaurar alguma aparência de normalidade em Cruz, exceto sua cauda, e ela olhou para cima e sorriu para Zariuzu. Digo mesmo, eu estou feliz que esteja bem. Um pensamento impróprio apareceu na mente de Zariuzu enquanto ele olhava para o rosto gentil de Cruz. Mas ele lutou para resistir e fez uma pergunta mais apropriada. Você sabe o que aconteceu depois que eu desmaiei? Bem, mais ou menos. O inimigo recuou depois que Guva foi derrotado, e parece que seu irmão derrotou os monstros com sucesso, e então nós três fomos salvos. Aconteceu ontem. Então o Zenberu. Ele não está aqui, sim, ele está bem. Acho que ele se recuperou mais rápido que você. Ele ficou bem com um pouco de magia de cura, então agora deve estar ajudando na limpeza do pós-batalha. Eu estava muito exaurida por causa da mana. Acabei desfalecendo aqui. Cruz levantou-se e sentou-se ao lado de Zariuzu. Ele também queria se levantar, mas Cruz gentilmente o deteve. Não se esforce demais. Você foi o que mais se feriu na batalha. Talvez ela estivesse se lembrando das circunstâncias, mas a voz de Cruz ficou baixa. Estou tão feliz. Feliz que tenha voltado inteiro. Zariuzu gentilmente acariciou Cruz, cujos olhos estavam abatidos para confortá-la. Eu não vou morrer antes de ouvir sua resposta. Estava muito preocupado com você. A resposta. Essa palavra os fez estoicos. Ambos não disseram nada. O silêncio no ar era tão denso que quase se podia ouvir seus corações batendo. A cauda de Cruz moveu-se lentamente para envolver Zariuzu. A maneira como as duas caudas, uma escura e uma clara, se entrelaçavam parecia um par de cobras acasaladas. Zariuzu olhou para Cruz, que por sua vez o olhou também. Eles viam seus próprios reflexos nos olhos um do outro. Zariuzu falou em voz baixa. Não era uma fala, mas um chamado. Era o mesmo chamado que fizera na primeira vez em que vira Cruz. Um chamado de acasalamento. Zariuzu não fez nada além disso. Não, seria melhor dizer que ele não podia fazer nada.
A única coisa que se movia era seu coração, batendo violentamente dentro de seu peito. Logo, um som similar foi emitido por Cruz, um chamado. Foi igualmente agudo, gorjeando perto do fim, um chamado de acasalamento que fora aceito. Havia um olhar indescritivelmente fascinante no rosto de Cruz, e Zariuzu não conseguia mais tirar os olhos dela. Cruz deitou-se em Zariuzu, da mesma maneira que ela estava quando adormeceu mais cedo. Não havia nada entre os dois agora. Suas respirações e o calor de seus corpos se misturavam. Seus batimentos cardíacos se sincronizaram ao toque de seus peitos. Assim, os dois se tornaram um tio. Cadê vocês? E então Zenberu abriu a porta e entrou. Cruz e Zariuzu congelaram como um par de estátuas de gelo. Zenberu olhou para eles em Cruz, sentada sobre Zariuzu, com uma expressão de perplexidade no rosto e inclinou a cabeça. Que foi? Não tão trepando? Quando perceberam o que Zenberu estava falando, os dois se separaram um do outro, então se levantaram lentamente e se aproximaram sem uma palavra. Zenberu parecia completamente confuso quando se inclinou para olhar por cima dos dois. Ai! Os dois punhos em suas entranhas lhe tiraram o ar, e o corpo maciço de Zenberu caiu sobre o chão. Ugh, bons socos, especialmente o seu Cruz. Ugh, doeu pra caramba Zariuzu à parte. Até mesmo o punho de uma fêmea enraivecida foi suficiente para derrotar Zenberu. Apenas um soco não foi o bastante para acalmar sua raiva, mas o clima no ar havia desaparecido sem deixar vestígios e não voltaria, mesmo se ela continuasse a atingi-lo. A maneira como eles deram as mãos, como um antídoto para não bater ainda mais em Zenberu, também foi bastante intrigante. Mas Zariuzu decidiu esclarecer as preocupações em seu coração fazendo uma pergunta a Zenberu. Mudando de assunto. Tem muitas coisas que eu preciso te perguntar. Eu perguntei a Cruz, mas eu quero sua opinião também. Qual a nossa situação agora? Zenberu ignorou a maneira como eles estavam de mãos dadas e respondeu. Ainda não percebeu? A gente tá fazendo uma celebração daquelas. E meu irmão é o responsável. Acertei. Isso aí. Mas enfim, os caçadores foram verificar. E não encontraram mais nada. Nenhum sinal de reforços ou de emboscada. Não tinha nada que chamasse a atenção. Ninguém abaixou a guarda ainda. Mas o seu irmão já declarou vitória. Só vim aqui porque ele mandou. Ordens dele? Pois é. Aí seu irmão me disse. Garrarra. Deixa eles descansarem um pouco. Até onde sei, devem estar trepando como coelhos. Garrarra, tô me sentindo até mal por ter atrapalhando o clima, mas a curiosidade falou mal alto. Garrarra, deixa de mentira. E desde quando ele ri com garrarra? Agora que falou, acho que não tinha nenhuma garrarra mesmo, como se o Ani já realmente risse desse jeito. Até parece, quero dizer. Só tava dizendo do jeito que entendi, seu nojento. As palavras da boca de Cruz foram frígidas o suficiente para rivalizar com as temperaturas abaixo de zero do Iqburs. Até mesmo Zariuzu ficou assustado com aquele barulho aterrorizante. Naturalmente Zenberu, como alvo dessas palavras, congelou em um instante. Então, por que você está aqui? Certo, eu vim se você veio para bisbilhotar, vou te dar um gostinho da minha magia. Cruz não estava brincando. Zariuzu e Zenberu estavam bem cientes disso. Pra que isso? Eu vim convidar vocês. Nós três fomos as figuras-chave na vitória, não é? Então nem pensar que vão ficar de fora. Fora que a gente precisa planejar o futuro juntos. Entendi. Cruz sorriu sem graça depois de ouvir a explicação de Zenberu e entender o que isso significava. Resumindo, eles tinham que planejar outra batalha no futuro, e agora era o melhor momento para mostrar sua força. Assim, vamos juntos, Cruz. Cruz inflou suas bochechas em desgosto, e ela parecia um sapo mutante do tipo que vivia no pântano. Porém, é muito mais bonita que pensou Zariuzu. E aí? Zenberu perguntou ao casal que olhavam um para o outro em um tom casual. Vamos indo. Depois que concordaram, os três saíram. Assim que desceram os degraus até a cabana e pisaram no pântano, Zariuzu desapareceu da linha de visão de Zenberu e Cruz. Isso porque algo enorme o atingira. Dangorogoropachas, isso foi provavelmente como soou. O que envolveu Zariuzu foi o corpo de Rororo. Suas 4 cabeças se contorciam energicamente e farejou Zariuzu, que havia caído no pântano. Rororo, você está bem. O Zariuzu, manchado de lama, levantou-se e gentilmente acariciou o corpo de Rororo ao examiná-lo. Ele aparentemente recebeu cura mágica, porque as queimaduras anteriores foram completamente curadas, como se nunca tivesse sido ferido antes. Rororo gorgolejou e envolveu suas cabeças brincando em torno de Zariuzu. As cabeças amarravam seu corpo inteiro, e elas pareciam estar apertando com força. Ei, Rororo, assim não. Em tom de brincadeira, Zariuzu implorou a Rororo que parasse, mas Rororo simplesmente gritou de alegria e se recusou a soltar. Pacha, Zariuzu de repente ouviu o som rítmico de respingos. Ele ficou perplexo quando percebeu sua fonte. Os ditos respingos vieram de Cruz, ela estava sorrindo gentilmente enquanto olhava para Zariuzu e Rororo, mas sua cauda atingia o pântano como um metrônomo. Zenberu, que originalmente estava de pé ao lado de Cruz, estava agora se distanciando dela, com um olhar de estranho no rosto. Rororo parou de brincar. Provavelmente sentirá algo estranho. Que foi? Nada não. Zariuzu olhou para Cruz, que estava bastante confusa. Ele não entendeu. Não importava como parecesse, Cruz parecia estar sorrindo para o reencontro de Rororo e Zariuzu, mas por algum motivo isso o fez ficar arrepiado. Que estranho, Cruz sorriu novamente. Rororo deixou Zariuzu. Assim que se libertava, Zenberu olhou nervosamente. Talvez ele fosse incapaz de suportar tal atmosfera assustadora, então Zenberu decidiu apressadamente mudar de assunto. Certo, Rororo, venha comigo. Rororo não conseguia entender o que os Lizarmen estavam dizendo, mas neste caso parecia que sim.
Depois que Zenberu o montou, saiu imediatamente com velocidade surpreendente. Depois que os dois saíram, o mesmo ar sinistro pairou entre Zaryuzu e Cruz. Ela segurou a própria cabeça e chacoalhou. Ah, o que deu em mim? Parece que meu coração não é mais meu. Eu sei que é bobagem, mas não consigo me controlar. Parece uma maldição. Zaryuzu podia entender como ela se sentia. De fato, ele se sentiu da mesma maneira quando a conheceu. Para ser sincero, Cruz, eu estou muito feliz. O quê? Pasha, um barulho que foi mais alto do que o habitual soou. Então Zaryuzu foi para o lado de Cruz. Ouça, você pode ouvir? As coisas que protegemos e as coisas que temos que proteger no futuro. O vento carregava um ruído alegre consigo. Estava havendo uma festa regada a vinho. Seria uma festa para se despedir e agradecer aos espíritos ancestrais, celebrar suas vitórias e dar aos mortos o que lhes é devido. Em circunstâncias normais, o vinho era uma mercadoria muito valiosa. O fato de poderem hospedar tantos banquetes nesses poucos dias foi porque Zenberu e sua tribo trouxeram um dos 4 tesouros, motivo pelo qual podiam desfrutar de bebidas alcoólicas ilimitadas. Além disso, o clima festivo quase inacreditável agora era porque todos das tribos estavam reunidos aqui. Zaryuzu riu para Cruz quando ouviu as festividades. Talvez ainda não tenha acabado. Talvez aquele tal Supremo se vingue de nós. Mesmo assim, vamos relaxar um pouco hoje. Com isso, Zaryuzu passou o braço pela cintura de Cruz. Cruz permitiu que a força de Zaryuzu a segurasse, e então ela encostou a cabeça no ombro de Zaryuzu. Devemos? Sim, depois de dizer isso, Cruz hesitou brevemente antes de acrescentar, querido. Inclinando-se um contra o outro, os dois Lizarmen desapareceram na comoção das festas. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!